Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus, o Deus que criou céus e terra, aleluia, e nos deu a vida e a sua salvação. Glórias a Deus. Muito bem, hoje terça-feira, reunião de cura, libertação, de milagres. Amém, queridos? Então fique na expectativa, porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagre. E lá onde você está também, assistindo esta mensagem, essa gravação, aliás, que você seja muito abençoado, aleluia, que você tenha fé, que creia, que para Deus não há limite, não há distância. E onde você estiver, você pode ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Apenas creia e tu verás a glória de Deus. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Aleluias. Diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Vou ler mais uma vez. Porque o reino de Deus, aleluias, consiste não em palavras, mas em poder. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, declaramos que a Ti pertence a honra, a glória, o nosso louvor, a nossa adoração. Porque só Tu és Deus, só Tu és digno de ser adorado. Dando graças por essa palavra, Senhor, que vem de Ti, meu Pai. Aleluias. Mostrando que a fé, aleluias, é um instrumento poderoso para alcançar, aleluias, as Tuas bênçãos maravilhosas. E que fé, oh aleluia, é dom de Deus. Portanto, concede-nos essa fé, Senhor, essa fé que alcança o impossível. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. E assim se cumpra a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, declaramos um tempo de bênção, de vitória, de milagres na presença de Deus. Aleluias! Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Deus está nesse lugar, como prometeu. Deus está neste lugar. Deus está nesse lugar, como prometeu. Deus está neste lugar. Onde estiver dois ou três reunidos em Teu santo nome, eu estarei no meio deles, manifestarei a eles a minha glória. Vamos declarar: Deus está nesse lugar, como prometeu. Deus está neste lugar. Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Rafa,
Jeová Rafa, Deus Emmanuel, Jeová Jireh, Deus provedor, Deus provedor, Shalom, Senhor da paz, o Senhor da paz, Rafael, o Deus que cura, o Deus que cura, presente está, Deus Emmanuel, Deus está nesse lugar, como prometeu, Deus está neste lugar. Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Rafa, Deus Emmanuel, Jeová Jireh, Deus provedor, Deus provedor, Shalom, o Senhor da paz, o Senhor da paz, o Deus que cura, presente está, Deus Emmanuel, Deus está nesse lugar. Levante as mãos e declare, como prometeu, Deus está neste lugar. Profetize, Deus está nesse lugar, como prometeu, Deus está neste lugar. Põe a mão no coração nessa hora, onde você está, e diga, Deus está nesse lugar na tua vida, como prometeu, Deus está neste lugar. Glórias a Deus, aleluias. Em nosso coração, em nossa vida, que Ele quer reinar, que Ele quer habitar. Por isso, abre o coração e deixa Deus operar, deixa Deus agir. Ou entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você não vê que Deus sustenta os passarinhos e que veste as ervas do campo? Aleluias! Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Glória a Deus, que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluias. Tanto tempo eu vivi andando por aí, sem rumo, sem direção. E provei do amargor de uma vida sem o amor de Deus, coração infeliz. Foi então que eu te encontrei, meu rei, do teu amor provei, tudo novo se fez. Com seu sangue ele me lavou, minha vida ele transformou, tudo novo se fez. Abraça
Busque esse abraço. Abraça-me. Receba. Abraça-me, meu Senhor, meu Salvador. Abraça-me, Senhor. Guarda-me, me abençoa, abraça-me, abraça-me. É com você. E você que está aqui, que tem andado por aí, sem rumo, sem direção, que tem provado do amargor de uma vida sem o amor de Deus, coração infeliz. Deus te convida a se aproximar, uma nova vida Ele quer te dar. Abre o teu coração, receba Jesus como teu Senhor, seja envolvido por esse amor, deixa Deus te abraçar. Aleluia! Abraça-me, deixa Ele te abraçar. Abraça-me, receba esse abraço, receba. Abraça-me, diga a Ele, meu Senhor, meu Salvador. Tanto tempo eu vivi andando por aí, sem rumo, sem direção, e provei do amargor de uma vida sem o amor de Deus, coração infeliz. Deus te convida a se aproximar, uma nova vida Ele quer te dar. Abre o teu coração, receba Jesus como teu Senhor, seja envolvido por esse amor, deixa Deus te abraçar, deixa Ele te abraçar. Abraça-me, abraça-me, Jesus. Abraça-me, cuida de mim, Senhor, me abençoa. Abraça-me, meu Senhor, meu Salvador. Abraça-me, abraça-me. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Deus está mostrando aqui Isaías 61. Aleluia. Está vindo essa palavra no meu coração, Isaías, capítulo 61. Aleluia. Chegamos lá. Glórias a Deus.
Aqui está. Isaías 61. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. E aqui está então. Isaías capítulo 61. Da santa, soberana, maravilhosa, poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, aleluias, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Glórias a Deus. Assim como Deus ungiu o Senhor Jesus da sua autoridade também ungiu a sua igreja da parte de Deus. Aleluia! Eis que vos concedo poder e autoridade, oh meu Deus, para pisar serpente, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano os causará. Esta é a palavra de Deus. Aleluia! Lembramos também em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a palavra inicial foi essa, poder de Deus. Deus é poder. A gente sabe, queridos, que Deus, do princípio da Bíblia, você vê um Deus manifestando com sinais de maravilha, com milagre. Aleluia! O nosso Deus é Deus de milagre. Não podemos andar jamais no natural, temos que andar, acima de tudo, no sobrenatural. Aleluias! Oh, meu Deus, é assim que possamos viver uma vida sobrenatural, espiritual, oh, meu Deus, com Jesus, e alcançar os patamares maiores que Deus tem para cada um de nós. Glória a Deus, que Deus nos abençoe, então. Próximo louvor, então, aleluias. É um louvor que fala do Espírito Santo. Não é meu louvor, mas eu gosto muito dele. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu vim para dizer que eu quero muito mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Vem, Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer, eu quero muito mais, que eu quero muito mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Vem, Espírito Santo, estou aqui. Levante as mãos e declare: vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração
coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Fique assim de mãos levantadas, os olhos fechados, na presença do Todo-Poderoso. E sabe que o Espírito de Deus está presente nesse lugar. E onde você está também. Buscareis e me achareis, num lugar, numa distância. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diga comigo: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo e glórias àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o Rei da Glória. Muito bem, amados. João capítulo 3, quero ser breve nesta palavra. João capítulo 3, aliás, primeira carta de João, desculpe, capítulo 3, glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, aleluia. Que você venha se encher de alegria, do gozo do Espírito Santo, também com essa palavra, tá certo? Aleluias. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Glórias. Que maravilha isso. É o amor de Deus. Amém? Quero repetir. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Esta é a nossa identidade. Amém, amados? Acima de tudo, quando nossa vida é restaurada em Cristo, passamos a ser novas criaturas. Amém, amados? Santo de Deus. Mas o pico disso e a grandeza do amor de Deus é que Deus nos chama de filhos. E Paulo revela que nós somos herdeiros com Jesus, co-herdeiros com Jesus da vida eterna. Glória a Deus. João, ele acentua mais isso ainda, dizendo, e de fato, para os incrédulos, somos filhos de Deus. Aleluia. Agora veja bem, João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Deus está me levando para lá, vamos lá então. João capítulo 1, versículo 12. Da santa, soberana palavra de Deus. Precisando do auxiliar aqui, hein? Aqui está então. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 12. Aleluia. E aqui está então a razão, porque João fala sobre isso. Quem nós somos agora em Cristo. Sabe, Paulo em Efésios, ele se refere a nós como filhos
amados de Deus. Veja que coisa maravilhosa, queridos. Muitas vezes nos sentimos tão pequenos, não é? Quando, na verdade, ao passar por essa vida, porque somos peregrinos, habitaremos eternamente com Deus. E, de fato, nós somos filhos legítimos de Deus, herdeiros da vida eterna. Já leu isso? Já não. Está ali em Coríntios, essa passagem. Tá certo? Agora, veja bem, como é que isso é gerado? Agora, escute bem, a palavra que nós começamos fala que Deus é poder. Viu como a coisa está andando nesse sentido? Veja bem, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, a Cristo, é claro. Aleluias. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluias. E mais uma vez, poder. Deu-lhes poder de serem feitos. Que poder é esse? A gente lê essa passagem, muitas vezes, não entende. Mas quando você tem uma base bíblica, você vai ver que esse poder que Cristo nos dá é a presença poderosa do Espírito Santo agora em nós. E o Espírito de Deus é o selo, é o lacre, é a garantia que um dia nós estaremos com Deus na eternidade. Aleluia! Jesus nos dá poder, porque é Ele que nos batiza com o Espírito Santo. Aleluia! E a gente entende então, queridos, que a presença do Espírito Santo em nós agora é tudo. Nós precisamos ter essa experiência. Eu conversava ontem com a minha esposa a respeito disso. Aleluia! Uma mensagem ali da Valnice, em Milhões, não é? Onde ela mostrava isso, que um rio de água viva transborda para fora em nosso ser. E isso é a igreja. Aleluia! Onde o Espírito de Deus está presente. Então lembramos lá Atos 2, como é que foi Atos 2? Estavam sentados, aguardando, de repente, não é? Pronto, agora temos o Espírito Santo. Não. Eles ficaram aguardando e buscando o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Aleluias. E, de repente, ouviu-se um som. O céu se abriu e Deus soprou sobre eles o Espírito Santo. Ouviu-se um som como de vento impetuoso. E a glória de Deus encheu aquela casa. E não só aquela casa, porque vieram sobre eles línguas como de fogo. Eu te pergunto agora, querido, onde é que está o rio de água viva que vai transbordar do seu interior? Você vê ali isso acontecer. Porque se encheram da presença de Deus. A Bíblia declara que foram cheios da presença do Espírito Santo e transbordaram. Isso é a experiência que temos que ter. Que não é algo normal, é algo sobrenatural. Então eles falavam em línguas, eles profetizavam. Houve um movimento tão grande que a 1 quilômetro de distância, quem estava no templo veio lá saber o que estava acontecendo. Aleluia! E aí Pedro declara, é que nós estamos cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpriu. Aleluia! Deus enviou o seu Espírito. Onde eu quero chegar? O transbordar disso. Não é só pensar que você tem o Espírito Santo. Porque batizou das águas. A água é o princípio, é a lavagem, é a purificação. Mas é necessário receber o dom do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Aleluia! E quando isso acontece, há esse transbordar. Aleluia! Oh, vinde a mim, vós tudo que estão com sede. Aleluia! Meu Deus, vinde a mim. Aleluia! Glória a Deus. Oh, meu Pai, está lá no livro de João. Aleluia! João, glórias a Deus. Onde a palavra declara, aquele que tem sede, venha a mim. Jesus declara isso. Aquele que tem sede, venha a mim, e do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia!
Então, toda vez que alguém é batizado no Espírito Santo, há esse transbordar, que não fica só ali, até o final, nessa vida, nesse mundo, enquanto viver. O Espírito de Deus vai estar presente no coração dela. Então, há um transbordar, aí está a experiência. Aleluias! E alguns diziam que estavam bêbados. Então aí Pedro fala, não estamos bêbados. Aleluias! Hoje se cumpriu a promessa. Aleluias! E essa promessa se cumpriu quando? Quando Jesus disse a eles, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de, mais uma vez, poder. E recebereis poder. Aleluias! E a passagem que nós lemos hoje, em João 1,12, o que está lá? Vamos ver lá? Aleluia, mais uma vez, para ficar bem claro isso. Glória a Deus. Aqui está. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê em Jesus recebe poder. De que maneira? Através da presença do Espírito Santo. Aleluias! Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí está então essa palavra para você. Aleluias! E se você não teve essa experiência ainda, tenha essa experiência. Mas é preciso buscar. Aleluia, estar em linha com a palavra de Deus, vivenciando essa nova vida. Então, busque de todo o coração. Para completar, João capítulo 7, João 7, para fechar então, com chave de ouro. Ó, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluias. Quem crer em mim, em Jesus. Aleluias. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Isto lhe disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Aleluias. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? A gente sabe, então, que quando Jesus cumpre a sua missão, antes de retornar para o Pai, ele diz aos discípulos, ficai em Jerusalém, não façam nada, porque sem o Espírito Santo não somos capacitados a nada e somos vencidos. Na nossa vida espiritual, no serviço a Deus, não há condição. Por isso a igreja capenga, derrotada e de banco. Aleluia! Porque parece que o batismo das águas é tudo, quando não é, querido. Agora, no Espírito Santo, é cada um de nós. É buscar de todo o coração. E Deus quer ver isso. E quando Ele vê isso na tua vida, Ele te batiza em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? E graças a Deus. Aleluias. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa essa palavra, Senhor, em nossos corações. Oh, que o teu santo nome seja exaltado, glorificado, através da tua igreja, cadê reconhecer que Deus, Ele é poder. Aleluias! Glórias a Deus, que é Deus de sinais e maravilhas. Deus se manifesta com poder. Aleluia! Glórias a Deus. Abençoa essa pessoa agora, meu Pai. Visita ela agora, Senhor, e que ela seja suprida em suas necessidades. Onde você está, levante a mão e receba nessa hora, em nome de Jesus, o toque do Espírito Santo, a visitação do Senhor, e tu seja envolvido por essa glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, amados. Vamos orar então, neste momento, pelas pessoas que temos aqui na agenda. Aleluias. Glórias a Deus. Que temos apresentado a cada dia, a cada reunião também. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor
nosso Deus. Muito bem, aí está então. Apresentamos Deus diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, apresentamos, já estamos, meu Pai, na Tua presença. Essa relação de pessoas que temos apresentado a cada dia, Senhor, em cada reunião. Apresentamos o pastor Arthur, sua família, Cláudio Jesus Xavier, sua família, pela Flávia Sandrini, pelo Genevan, aleluia, pela William e pela Johanna, por essa família, Senhor. Profetizamos vitória, Senhor. A bênção de Deus sobre eles e repreendemos toda ação contrária em nome de Jesus. Pelo Gilberto e família, pelo João Carlos e Marilisa, pela Thalita, pelo seu filho que está lá longe, aleluias. Abençoa, meu Pai, esta família. Pela pastora Lorena também, pela sua família, lembrando o Iago Valente, também o Mário Sandrini, a Elisa, oh, aleluia, pela casa de acolhimento Marcos e Marta, pela Olga, pelo Júlio e pelo Iago, oh meu Deus, pelo Carlos e pela Francisca, em nome de Jesus, e também pela relação de pessoas que temos apresentado a cada dia. Pai Santo, em nome de Jesus, Isaí, Senhor, nome, famílias, pessoas que necessitam, meu Pai, do Teu toque, da Tua visitação. Por isso oramos nessa hora, meu Pai, que lá onde eles estão, Senhor, sejam envolvidos por essa glória, sejam tocados pelo Teu poder, em nome de Jesus, despertado para Ti. Oh, meu Pai, que o enfermo seja curado, que o cativo seja liberto, que o oprimido seja colocado em liberdade, que o surdo venha ouvir e o cego enxergar e o paralítico andar. Aleluia! Que a sanção venha sobre todos e o milagre aconteça, meu Pai. Oramos, clamamos a Ti em nome de Jesus, porque Tu conheces cada coração, cada vida e cada necessidade. E assim, com o profeta de Deus, nós profetizamos bênção, vitória, libertação, cura, aleluia, oh, presença de Deus em cada uma dessas vidas e também nossos irmãos, pela internet, receba o toque do Espírito Santo, seja envolvido você e a sua casa, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, queridos, aleluia. Estamos encerrando então essa gravação, aleluia, estaremos colocando na internet e agradecendo você que tem assistido a palavra, amém? Vou estar ouvindo mais uma vez, analisando, não é? E colocando então na página Francisco Lucas e Salgados pelo Fogo, e também no YouTube, e também na página do Face Igreja Cristã, Comunidade de Cristo Reino. Objetivo: alcançar cada vez maior número de pessoas pregando esta palavra. Não, aleluia, a nossa palavra, mas a palavra de Deus. Deus te abençoe, que o amor de Deus, a abundante graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com você, com a tua família. Que tu sejas muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Rua Manuel Ferraz Viana, 188, bairro Jardim Europa. Aleluia, a serviço do Reino de Deus. Telefone 981-167502. Até lá, então, tenha paz com Deus, irmão. Até lá, glória a Deus.